aplauso ao Senhor Jesus. Chamar aqui a pastora Carmen Lídia. Pastora Carmen Lídia, eu a conheci na igreja. Eu ando contando essa história em vários lugares, mas é verdade, né? E Senhor me perdoa. Mas eu a conheci na porta da igreja e foi num dia que eu fui promovido. Eu trabalhava no banheiro e o pastor me chamou e falou: Roland, esse congresso, esse evento, esse final de semana, você vai ficar na recepção. E ela, a mãe dela e a irmã dela estavam vindo visitar a igreja, porque naquela época a comunidade evangélica da Vila da Penha era muito conhecida no Brasil todo. E elas estavam vindo para congregar na igreja. Só que na memória dela, ela já vinha frequentando algumas vezes. Mas naquele dia eu a vi e tudo mudou. Aí uma outra oportunidade que nós tivemos mais tempo, eu vou contar um pouquinho de como que Deus me agraciou com essa pérola preciosa. Eu tenho muita admiração pela pastora Carmen Lídia, minha esposa, porque eu sempre fui muito crente. Eu sou aquele crente desde muito novinho, de horário, de sair tarde do culto, mas eu encontrei uma pessoa mais crente do que eu. Falei, meu Deus, de vez em quando eu falo assim, Carmen, você é crente mesmo, né? Eu falei, caramba, né? Quantos gostam de se relacionar e conhecer pessoas crentes? É muito bom, eu gosto. Eu gosto de contato com crente, jogar vôlei com crente, futebol com crente, ping-pong com crente, almoçar com crente. Eu gosto de crente, né? E por isso que eu acho que eu gostei. Vem cá que eu vou fazer uma oração por você. Levanta as mãos em direção aí, em nome de Jesus. Pastora Carmen Lídia. Poderoso Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, há uma atmosfera nesse lugar. Diferenciada, vamos dizer assim. Há uma atmosfera, Senhor, meu Pai, muito gostosa. Aquilo que o Senhor falou comigo na madrugada, às 2h da manhã, a pastora Mariana pregou, Senhor, sobre o gemido da criação, aguardando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Pai, eu quero pedir agora a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção sobre a vida da pastora Carmen Lídia, que ela possa ser um instrumento Seu para nos abençoar mais uma vez. Usa a Tua serva com graça, com sabedoria, com discernimento, em nome de Jesus. Amém. Um privilégio te apresentar, tá bom? Amém. Ele sempre faz essas declarações, pastora Mariana. E aí eu fico tão assim, pega de surpresa, tão encabulada que até hoje, né, 31 anos de casado, eu ainda fico assim, com vergonha, né? Ele me deixa sem graça, mas ele realmente aqui é esse homem especial, maravilhoso, esse companheiro que o Senhor colocou sobre a minha vida, né? Eu louvo muito a Deus. As crianças estão liberadas agora, né? Já receberam ministração, estão liberadas lá para a igreja das crianças, igreja de crianças. Que projeto lindo esse, né? Eu sei, gente, que o nosso horário já está avançado, eu não quero me prolongar, mas eu queria pedir uma coisa. Eu queria pedir gentilmente que você que está sentado assim do meio para trás da igreja pudesse vir mais para frente um pouquinho. Você pode me ajudar com isso? Quero chamar o Ministério de Louvor aqui rapidamente, a gente não vai demorar, mas eu sinto necessidade de a gente cantar um louvor para introduzir esse momento, tá bom? A gente não precisa demorar, só para a gente dar prosseguimento. Isso, eu sei que não há problema nenhum com você que está aí atrás, eu sei que está todo mundo ligado, ligada, está todo mundo no espírito, não é por isso não, tá, gente? Mas é gostoso ter o pessoal pertinho da gente, então por isso que eu fiz esse pedido. Se você não puder, não tem problema, né? Mas aqueles que puderem, eu agradeço. Só para a gente, vamos só, né, a gente precisa nem talvez cantar o louvor inteiro, mas só para a gente introduzir esse momento, vamos ficar de pé? Né, para a gente voltar aqui nessa mesma conexão. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Tua presença é real. Você pode cantar? Feche os teus olhos, cante. Erga suas mãos e a sua voz ao Senhor. Lugar.
tua presença é real. Aqui neste lugar, junto com os querubins cantamos. Você pode levantar as suas mãos e adorar junto com os seres celestiais aquele que é santo. Junto com os querubins cantamos. Santo, Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Ensaie agora aquilo que você vai fazer lá no céu. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os serafins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Quando Jacó tem essa experiência com o Senhor, ele não estava dentro de casa, ele não estava num lugar confortável, ele não estava comendo do bom e do melhor. Jacó tem essa experiência no meio do caminho, fugindo de seu irmão, e ele faz de uma pedra o seu travesseiro. Eu quero declarar que esse é um tempo que o Senhor, que o Espírito Santo está levando os filhos intercessores, as filhas intercessoras a sair pelos campos, a sair pelos valados, a sair pela cidade, a sair pelas ruas, a bater nas portas e declarar: Santo é o Senhor. É um tempo que os filhos intercessores estão levando as boas novas de salvação. Aqueles que gemem, aqueles que intercedem com gemidos inexprimíveis, estão saindo. E o Espírito está os levando a declarar, a proclamar o tempo de salvação e de libertação aos cativos. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Eu quero agradecer ao Ministério de Louvor, muito obrigada. Tempo profético que essa igreja está vivendo. A pastora Mariana estava ministrando e o meu espírito se alegrava, porque eu falava como é bom andarmos em conexão no mesmo espírito. Ela não me falou que ela ia ministrar, eu não falei a ela o que eu ia ministrar, mas eu sinto uma ligação, um encaixe nessas duas palavras, palavras que falam sobre intercessores e intercessoras que gemem por vidas, por almas. Eu vou ministrar essa palavra, uma palavra que fala sobre o poder do Espírito Santo. Quem ama o Espírito Santo? E eu coloquei um título assim, aliás, o Espírito Santo, que é 3 endereços e o poder do Espírito Santo. Fica ligada aí. Né? O Espírito Santo falou com a pastora Mariana sobre gemermos, sobre intercedermos, sobre a expectativa da criação que aguarda a manifestação dos filhos intercessores. E agora eu creio que o Espírito Santo ele vai dar continuidade, nos mostrando que o poder dele é para que sejamos cheios, para que sejamos cheias, é para pularmos, é para gritarmos, é para profetizarmos, mas é também para nós
salvarmos essa cidade. É o poder, é a autoridade de Deus para alcançar vidas, para tocar em vidas, com autoridade, levando, como foi dito, a palavra necessária, a palavra de Deus para aquele momento, para aquela hora, para a vida daquela pessoa. Nós somos a resposta do Senhor para essa geração. Amém? E o poder do Espírito Santo está sobre nós, nos ungiu para pregar boas novas. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre você. E Ele te ungiu, Ele te preparou para pregar boas novas. É um tempo, eu creio, é um tempo em que Deus tem forjado nessa igreja, tem preparado essa igreja para uma grande e abundante colheita. Em nome de Jesus, aleluia. Filhos intercessores. Qual é o propósito do Senhor, qual o propósito do nosso Pai, quando Ele mandou o seu Filho unigênito? Qual o propósito dele? Quem pode aí dizer? A igreja pode me dizer? Qual é o propósito? Nos salvar, não é? Mas não é, o que você falou? Estabelecer a igreja, nos salvar. Estabelecer a igreja, mas o principal, nos salvar, não é a resposta que todo mundo fala? Estabelecer a igreja é uma consequência de pessoas que foram salvas. E eu também responderia isso, a mesma coisa que vocês, talvez algumas semanas atrás. Mas o pastor Luiz Antônio, ele estava ministrando uma aula para nós, uma aula acho que na MSEC online, e ele falou o seguinte, que o maior propósito de Deus, ao enviar Jesus Cristo, seu Filho unigênito, foi nos tornar filhos, nos reconciliar como filhos e filhas, porque a salvação é uma consequência de sermos filhos e filhas de Deus. Que coisa linda! Que coisa linda saber, né? Que Ele nos quer como filhos e filhas. Então, nós temos aqui filhos e filhas intercessores. E que fomos salvas pelo precioso sangue de Jesus. Então, temos esse privilégio de sermos filhos de Deus. Aqui na terra, temos os nossos papais espirituais, pastor Júlio, pastora Mariana. E hoje à noite o nosso apóstolo vai passar o bastão. Quem percebeu ontem quando ele falou, olha, hoje ele vai jogar o manto, vai passar o bastão. Então os filhos e as filhas que estão aqui estão recebendo para dar continuidade a esse legado, para formar novos filhos, novas filhas, uma multidão que o Senhor está levantando através da igreja do Jardim Esperança. Aleluia, Jesus. 3 endereços e o poder do Espírito Santo. Pastora, que 3 endereços são esses, pastora? O que é isso? Eu gosto muito de falar sobre o Novo Testamento. Gosto de toda a palavra de Deus, mas o Novo Testamento é o que a gente está vivendo agora, hoje. Aquilo que aconteceu no livro de Atos é aquilo que é possível acontecer hoje. Está acontecendo hoje. Então, essa palavra ela está contida no livro de Atos. Atos da igreja, Atos dos apóstolos, descida do Espírito Santo, é a palavra de Deus para nós. E um dos propósitos do Espírito Santo é nos dar poder para que nós sejamos testemunhas dele aqui na terra. Esse é um dos propósitos do Espírito Santo na nossa vida. Tem gente que pensa que o propósito do Espírito Santo é só cair pelo poder de Deus, né? Aí, pá! Né? Tem gente que pensa que o propósito é só pular, rodopiar e está lá. Glória a Deus, tudo isso é maravilhoso. Mas toda essa unção que vem sobre nós, todo esse poder, o falar em línguas, toda essa manifestação, é para que nós possamos dar muitos frutos no reino de Deus. Amém, igreja? E, diante desse pensamento e desse propósito, Deus tem me feito interceder ultimamente de uma forma diferente, né, do que normalmente eu tenho orado, normalmente como eu tenho clamado. Nós estávamos até cantando mais cedo aquele louvor, vou correndo ao teu encontro. Algumas pessoas aproveitaram para correr e eu, do meu jeitinho lá, fui lá também. E eu falei, eu quero correr ao teu encontro, Senhor. Porque Ele tem me levado a um tempo de muitas caminhadas de oração. Eu sempre caminhei, sempre tive esse hábito, parei e tal, mas nunca foi um hábito orando, intercedendo
né? Eu tinha esse momento de intercessão em outros momentos. Mas, ultimamente, eu tenho descoberto também essa estratégia. Tem sido tão poderoso na minha vida. E sabe como é que eu faço, gente? Acordo cedo, vou lá, primeira coisa do dia. Assim, antes de se ocupar com outras atividades, porque senão depois a gente não faz, né? Pelo menos eu. E aí, o que eu pego? Eu pego o meu celular, um fone de ouvido, Cid Moreira, Bíblia, Cid Moreira. E coloco lá, espeto lá e começo a andar. Começo a andar ouvindo a palavra. Não é que eu só ouço a palavra dessa forma, não. Essa é uma estratégia, é mais uma estratégia. Antes eu não gostava de audiobook, agora eu estou aproveitando. A pastora Lisa, eu aprendi muito isso com ela. Ela aproveita todos os momentos para interceder. E aí eu coloco lá, e lá vou eu andando, né? Então, enquanto eu estou andando, a minha mente está meditando na palavra do Senhor. Eu gosto de caminhar em lugares vazios, assim, não muita gente, para eu ter bastante liberdade. Aí vou lá escutando a palavra de Deus, né? Agora eu estou nos salmos, e os salmos são orações, clamores, súplicas que Davi muitas das vezes fazia ao Senhor. Então vou ali meditando. Aí tem dia que eu quero orar, aí eu que quero orar, né? Então eu coloco ali uma instrumental do Davi Maia, bem baixinho, e começo a orar. Gente, mas eu começo a orar, eu começo a falar no meio da rua. Aí eu penso assim, ainda bem que eu estou de fone. Que aí o pessoal pensa que eu estou conversando com alguém. Porque sem fone eu vou pagar uma de maluca aqui. Porque eu começo a falar. Então eu tenho descoberto, essa forma tem sido muito boa, para eu falar. Em casa, muitas das vezes, eu oro mais em silêncio, né? Porque a família, as outras pessoas estão fazendo alguma coisa. Mas na rua eu estou falando. E estou falando, e estou falando, e estou falando. E está ficando bom o negócio. E está ficando tão bom que eu estou caminhando mais, porque eu me distraio ali orando. Então, eu nem percebo que andei aquele tempo todo. Tem sido muito boa essa comunhão com o Pai. E numa das últimas caminhadas, há umas 2 semanas atrás, eu estava caminhando, tinha algo no meu espírito me inquietando, e eu comecei a gritar. E eu falei assim, Senhor, a tua obra precisa avançar. A tua obra precisa crescer através de nós, através da tua igreja. No nosso caso, lá nós temos Padre Miguel, Vila Vintém, nós temos Guadalupe, nós temos uma célula na Barra. Senhor! E eu falava assim, onde estão as pessoas a quem nós devemos chegar? Tudo isso gritando. Aproveitei que não tinha ninguém na rua, ou naquele dia não foi comigo. E eu comecei a falar, onde estão as pessoas que nós precisamos acessar? Essas pessoas que você estava falando, pastora Mariana. Foi esse clamor no meu espírito, sabe? Senhor, essas pessoas existem. Essas pessoas têm um endereço. Senhor, tu sabe as lágrimas que elas estão chorando. E nós, como igreja, precisamos acessar essas pessoas. Oh, Jesus! Um espírito de compaixão, um desejo de ver almas, sabe, sendo ministradas de acordo com aquilo que elas estão necessitando. Tantas pessoas eu via, conforme eu caminhava, eu via pessoas dentro de casa e chorando. Eu via pessoas clamando por um socorro, por alguém, pessoas desesperadas, talvez declarando, ai, se tivesse alguém que pudesse me ouvir. Ai, se tivesse alguém que pudesse orar por mim. E eu falava, Senhor, nós como igreja estamos aqui, Senhor, nós queremos, nos mostra, nos leva a esses lugares, Senhor. Oh, querido, eu creio que você está aqui porque você quer. Eu creio que nós estamos aqui porque nós desejamos isso. Nós somos essa resposta do Senhor. Mas muitas das vezes no nosso dia a dia são tantas ocupações, tantos afazeres, até mesmo na casa de Deus. E a gente parece que não consegue ouvir esse som, esse choro, essa súplica que existe ao nosso redor. Então eu estava assim, no meu espírito, indignada em ver tantas pessoas sofrendo, indo para o inferno, precisando de uma resposta da igreja. E, ao mesmo tempo, clamando, esperançosa, que o Senhor nos desse uma orientação. Eu comecei a pedir, nos mostra, Senhor. Nos mostra, abre os nossos olhos, Senhor. Sabe, cria situações.
Senhor, se nós não estamos enxergando, cria situações para que nós possamos ir ao encontro dessas pessoas. E mal eu ainda estava falando, mal acabei de falar, o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra que eu vou compartilhar com vocês aqui no meu coração. Ali, gente, andando. Né? Por isso eu acho que foi tão legal, eu também não combinamos, cantamos essa canção, que Jacó disse que a presença do Senhor era real no meio da rua, no meio do caminho. É o tempo que todo lugar, é tempo, é hora, é momento para que os intercessores se manifestem. E aí o Senhor começou a falar comigo de 3 endereços onde o poder do Espírito Santo se manifestou dessa forma. Primeiro, tudo no livro de Atos, não precisa abrir, porque eu não vou ler por causa da hora, eu vou só contar a história, você vai entender. E ele começou a falar para mim assim, porque eu falei, eu quero orar com base bíblica, porque com base bíblica a oração funciona. E aí ele me mostrou Ananias e Saulo. Você conhece essa história, Atos 9. Atos 9 nos conta que Saulo teve toda aquela experiência com Jesus. Eu vou resumir a história. E quando Saulo tem uma experiência com Jesus, os seus olhos se fecham, né? Ficam como umas escamas. E Deus fala com Saulo que ele orasse para que um homem chamado Ananias fosse até ele. Deus revela a Saulo o nome do homem. E Saulo começa a orar. Gente, novo convertido. Havia um novo convertido desorientado, se sentindo até enfermo. Eu creio que não era uma enfermidade, mas naquele momento ele se sentia como alguém enfermo. Saulo clamava para que alguém se manifestasse. Saulo orava para que alguém se manifestasse. E quando aquele homem clamava, aquele novo convertido suspirava, o Espírito Santo foi lá em Ananias. Olha que coisa linda. A gente enfatiza Saulo nesse texto. Mas havia um homem chamado Ananias, que era um homem que orava. Era um intercessor. Era um homem que clamava. E Deus dá uma visão a Ananias e fala, Ananias, meu servo, levanta-te, vai à rua chamada direita. O Espírito Santo deu o endereço para Ananias. Vai à rua chamada direita, na casa de Judas, para não errar. Porque a rua direita tem muitas casas. Ah, Senhor, aonde que eu vou, Senhor? É tanta gente que precisa. Ananias, vá à rua direita, à casa de Judas. Porque tem um homem de Tarso. O Senhor mostrou a localidade da onde Saulo vinha, para Ananias chegar lá e já até entender o contexto e as características. O Espírito Santo já deu, né, o biotipo para que Ananias fosse lá na certa. Esse homem é chamado Saulo. Vai lá porque ele está orando. Oh, glória! Havia um clamor de uma vida e o Senhor atendeu ao clamor daquela pessoa. Quantos Ananias nós temos aqui? Oh, Jesus, que estão com o ouvido atento para ouvir o som e a direção de Deus. Vá até aquele lugar. Gente, é disso que eu quero falar nessa manhã. De uma ação profética, de uma ação que nós não vamos sair por aí dando tiro ou tentando acertar a esmo, mas o Espírito vai nos levar aos lugares, vai nos levar na direção certa. Não temos tempo a perder, temos muitas ocupações, muitos estão se perdendo, então nós vamos com exatidão. E a exatidão foi tão precisa que Ananias logo falou, Senhor, eu sei quem é esse homem. É aquele que está matando os crentes. Eu vou lá não, Senhor. Isso é bem verdade. O Senhor vai nos levar a lugares que talvez a gente não queira ir. Talvez o Senhor vai nos levar àquele parente chato, aquela vizinha que implica com a gente, não é? O Senhor vai nos levar àquele chefe que é duro demais. Mas aqui nós só temos filhos e filhas intercessoras. Amém? Ananias, o Senhor falou assim, você vai, inclusive,
ele está com os olhos cerrados, você vai orar por ele e ele vai recuperar a visão. Somos nós, os filhos intercessores, que vamos trazer visão restituída para essa humanidade que está se perdendo. Lá na tua rua, na nossa região, aliás, ontem foi profetizado que haverá um engarrafamento aqui nessa avenida, eu creio de todo o meu coração, você creu? Ontem foi declarado que serão vários cultos, 3 cultos, e que é uma igreja 10 vezes maior, ou 10 igrejas a mais. Você recebeu? Para isso, nós vamos ter que ir atrás desses Saulos, dessas Saulas que estão perdidos por aí. Mas o Senhor te trouxe nesse seminário para te dar essa habilidade. Filha intercessora, aquela que geme, aquele que geme. O Senhor, nessa manhã, Ele está derramando sobre nós, nesse mover, Ele está derramando mais uma unção, mais uma ferramenta para nós podermos alcançar o perdido. Oh, glória. Uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi um testemunho, eu achei aquilo marcou muito a minha vida, de um irmão, um pastor, que ele estava em casa, como a pastora Mariana falou, madrugada, dormindo, e o Espírito Santo o incomodou, o Espírito Santo o despertou, e o Espírito Santo falou com ele assim: meu servo, prepara-te, arruma-te, madrugada, levanta-te, e você vai na rua tal, número tal. Ele deu um pulo da cama, falou: Senhor, não sei nem se essa rua existe, não sei nem onde fica essa rua e esse número. Não era uma rua que ele conhecia, não era um endereço de ninguém conhecido, mas ele entendeu que era a voz do Espírito Santo. Então ele se arrumou, e o Espírito Santo falou com ele assim: vai para a rua, vai para a rua. Naquela época não era assim como todo mundo tem carro, hoje não tinha Uber, nada disso. E ele falou: como é que eu vou chegar nesse lugar que eu nem sei onde é? E aí passou um motorista de caminhão. Nesse meio tempo ele falou: só me resta pedir carona, não tem ônibus, não tem mais nada nessa hora, eu vou pedir carona. Quando ele entrou no caminhão e pediu carona, ele falou para o motorista: olha, eu estou indo para a rua tal, número tal. Sabe o que aconteceu? O motorista falou: não é possível. Começou a chorar, não é? Esse é o endereço da minha casa. Oh, glória! Oh, Deus faz milagre hoje ou não faz? Aleluia! Oh, Deus que nós servimos, aplauda Ele, porque Ele é Deus do sobrenatural. Aleluia! Eu fico imaginando, gente, tão bom que esse pastor ouviu a voz de Deus. Se ele falasse: isso é maluquice da minha cabeça. Ou se ele falasse como Ananias: não vou não, tá de madrugada, é perigoso. E quando ele entra naquele caminhão, o motorista fala: minha filha está em casa endemoniada, possessa. E aí ele entende qual era o recado do Senhor, ele vai até essa casa. E quando eles chegam lá do portão, antes dele pisar, antes dele entrar, a jovem não sabia que esse homem ia chegar. Ela começou a gritar de lá de dentro, né? Como é que ela gritou? Aqui. Não entra, não! Jesus, que coisa poderosa. Você não é bem-vindo nessa casa. E aí você já sabe o final da história, né? Ele entrou, aquela jovem foi salva, foi liberta, aquela família foi salva. Gente, Deus faz hoje, 2021, hoje. Você acredita que hoje, antes do culto da celebração, você pode ter uma experiência como essa? Aleluia, eu estou orando por isso, eu quero isso na minha vida. Aleluia. Então Deus está nos chamando para isso. O segundo endereço. Você também conhece essa história? Atos 10. Cornélio e Pedro, Pedro e Cornélio. Essa história é linda, não é? Havia um homem chamado Cornélio que fazia o quê? Orava. Orava. Era outro. Talvez dentro dessa visão que eu tive da santa aqui, ele podia se encaixar. Porque ele era um homem que ele ainda não tinha pleno conhecimento da palavra, do que estava acontecendo naquela época. Ele servia a Deus, mas ainda não servia a Cristo. Era tudo tão recente, ele ainda não conhecia a Cristo. Mas ele orava.
Ah, Deus ouve um coração que ora. Um anjo aparece a ele e o anjo fala: Deus tem ouvido as tuas orações. Intercessora, Deus tem ouvido as tuas orações. As tuas orações têm chegado até a minha presença, diz o Senhor. Oh, Jesus, e por causa da oração daquele homem, começou um mover lá na vida de Pedro. O Senhor falou a Cornélio: Cornélio, manda 2 servos teus até Jope, porque lá, olha como ele dá o endereço certinho, gente. Cornélio, lá em Jope, tem um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Deu o nome, porque Simão era, todo mundo era Simão naquela época, né? Nome e sobrenome. Jesus, você quer ir aos perdidos? Está perdido, está perdido. Quem é perdido tem que ser achado. O Senhor te dá o nome e o sobrenome. O Senhor te dá o endereço. Vai a Jope. Ele tem sua casa junto ao mar. O Espírito Santo é lindo. Vou a Jope, mas aonde? Tanto Simão por aí. A casa dele é junto ao mar. Oh, Jesus, Espírito Santo, nos dá hoje, Senhor, essa cidade. Senhor, nos dá hoje, Senhor, cada beco. Senhor, nos dá hoje também cada apartamento. Senhor, nos dá hoje cada casa, Senhor. Senhor, nos dá hoje os bares. Senhor, nos dá hoje os endereços de Jardim Esperança. Oh, Senhor, os endereços de Jardim Esperança. O nome das famílias, o sobrenome, Senhor. Oh, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. E aí, enquanto isso, olha a conexão do Espírito. Enquanto nós estamos orando aqui, Deus já está movimentando o bairro. Enquanto nós estamos orando aqui, Deus já está movimentando quem está lá na praia. Enquanto nós estamos orando aqui, Deus já está movimentando quem está dirigindo pelas ruas aí. Porque enquanto isso, Deus falou lá com Pedro. Pedro, mata e come. Lembram disso, da visão? Aliás, quem ora tem visão aberta. Essas histórias aqui envolveram homens que estavam orando e foram tendo visão. Orando e tendo visão. Se você não está entendendo as coisas ainda, se você quer ser um filho e uma filha intercessora, mas não está entendendo nada, continua orando, continua orando, continua orando, porque você ora e Deus te dá a visão aberta. Em nome de Jesus, Deus vai abrindo a visão. E Pedro estava orando, mas não entendeu o que o Espírito falava. Senhor, mata e come, eu vou comer coisa imunda, estou correndo. Até que os servos de Cornélio chegam até Pedro, e quando eles contam a história, Pedro, agora eu captei. Entendi, caiu a ficha. E Pedro vai com aqueles homens até Cornélio. Ministra a palavra de Deus para Cornélio. Gente, não tinha só Cornélio. Isso é que é legal. Tinha uma família inteira. Tinha uma vizinhança inteira esperando por ele ali. Oh, meu Deus. Você vai lá cuidar daquela vida, mas Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar um grupo familiar ali naquele lugar. Sabe, Deus vai dar um núcleo ali naquele lugar. Em nome de Jesus. Eles estavam esperando. E quando Pedro começa a pregar a palavra, todos foram salvos. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Olha que coisa! Antes do batismo nas águas, veio o batismo com o Espírito Santo primeiro. Oh! Essas pessoas já vão entrar na igreja e já vão entrar profetizando. Sabe? Chega daquele tempo da gente pregar o evangelho e aquele sacrifício para a pessoa mudar de vida. Aquele sacrifício para a pessoa entender. E aquele desgaste. Não, em nome de Jesus eu declaro e eu profetizo que haverá um tempo e que é chegado um tempo onde a palavra liberada por você vai alcançar e ela vai atingir o efeito esperado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um tempo que o Senhor abre sobre essa igreja. Foi declarado ontem sobre a vida do pastor Júlio e da pastora Mariana. Foste fiel no pouco, sobre o muito tenho colocado. Essa igreja foi uma igreja fiel. Você é um filho, uma filha fiel. E o Senhor abre as portas do sobrenatural diante de você. Aleluia, eu quero declarar um tempo onde as coisas vão acontecer com facilidade.
já entraram, gente, já foram ali, ó, já entraram no discipulado, já entraram no grupo familiar, já entraram entendendo a visão, e aí depois foi só batizar. Assim que vai ser no nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia. Terceiro endereço. Atos 16, eu vou falar a partir do versículo 9, mas Atos 16, você que lê a Bíblia, você sabe de quem eu vou falar? Paulo e Lídia, Lídia e Paulo. Né? Lídia é minha xará, eu gosto de Atos 16, não sei porquê. Né? Lídia é minha xará, Lídia era rica, eu falei, eu quero ser igual ela. Né? Era empresária. Oh, meu Deus, oh, Jesus. Uma vez eu preguei sobre Lídia, lá na comunidade de Cabo Frio, era um evento de mulheres. Tinha alguma irmã aqui que estava lá naquela época? Pastora Mariana estava, né? Isso. Mas o que eu vou falar sobre Lídia agora, deixa eu até falar uma coisa para vocês, já que eu parei no nome da minha xará. Sobre intercessão, um segredo sobre intercessão. Mais um segredo sobre intercessão para compartilhar aqui com vocês. Quando na adolescência, né, quando a gente ainda está aprendendo, né, entrando nesse caminho de oração, de busca, eu orava a Deus, né, vida com Deus, e também sempre compartilhando, conversando com pessoas, junto com pessoas. E, às vezes, minhas colegas, ou até pessoas mais velhas do que eu, na igreja, vinham conversar, trazer alguma situação, conversa do dia a dia, assim, conversa, às vezes, banal, trivial, se bate-papo. Mas aí as pessoas começam a abrir o coração, contar suas histórias. E a gente sabe que as pessoas têm muitas dores, né? Elas começam a abrir muitas dores. Então, quando as pessoas começavam a contar aquela parte mais difícil da vida, eu ficava ouvindo com atenção, mas eu começava a chorar. Assim, não era aquele choro, não. As lágrimas, sabe? Você está ali ouvindo, mas as lágrimas estão caindo. Gente, eu ficava com uma vergonha, porque eu falava assim, meu Deus, a pessoa está com um problema. Eu tinha que estar com uma cara alegre para mostrar para a pessoa assim, olha, você vai superar, né? Dar aquele encorajamento. A pessoa está com um problema, eu fico chorando, a pessoa deve pensar assim, meu Deus, a minha situação está ruim mesmo, né? Porque ela está chorando. Então eu ficava assim, querendo segurar. Né? Sabe aquela coisa do choro que você tenta segurar e não consegue? É pior, que a cara vai ficando toda lambuzada? Então eu ficava nesse conflito. Eu tentando segurar e as lágrimas rolando, e as lágrimas rolando, e as lágrimas rolando. Até que um dia eu li um livro, eu não lembro mais o título desse livro, eu acho que era da Catherine Kuhlman, eu acho. Era de uma mulher assim, avivalista. E eu descobri, lendo aquele livro, que aquela experiência que eu tinha era uma intercessão líquida. É o nome que se dá. Eu tinha até nome. Intercessão líquida. Você já ouviu falar sobre intercessão líquida? Que coisa linda, né? Aí aquilo acalmou meu espírito. A autora explicava que quando nós estamos conversando com alguém, a gente não pode, às vezes, parar para orar, porque a gente ali está ouvindo a pessoa, né? Então, o nosso espírito é tocado com aquela situação que a pessoa está nos trazendo, e o nosso espírito começa a orar. Nós estamos conversando, né, com a nossa boca, com o nosso entendimento, mas o nosso espírito entra automaticamente no modo, não é o modo avião, o modo intercessão. E então essas lágrimas é uma forma por onde extravasa. Né? Olha que coisa linda. Então, quando eu aprendi isso, aquilo me libertou. Porque eu falei, agora eu não preciso mais segurar as lágrimas, glória a Deus, fiquei mais à vontade. E aí, até hoje, eu faço isso. Quando eu estou conversando com alguém, que as lágrimas começam a rolar, eu paro e explico isso para a pessoa. Olha, você fique em paz, continue conversando, eu estou legal. Isso aqui é porque o meu espírito está intercedendo por você. Aí a pessoa fica toda feliz, né? Ela se sente... Aí, ao invés de trazer preocupação, eu percebi que as pessoas se sentem mais valorizadas ainda. Porque ela percebe que você está
alcançando e sentindo a dor que ela está sentindo. Que coisa linda, né? Então, as suas lágrimas que você tem derramado, não enxuga elas não aperta. As suas lágrimas estão na presença do Senhor. Deixa a lágrima rolar. Ai, mas eu vou para a igreja e fico chorando. O que é que vão achar de mim? Chora na presença do Senhor. A Bíblia fala que as nossas lágrimas estão todas no seu livro. Coisa linda! Quando você ora, quando você geme, quando você chora, as suas lágrimas são uma oração também. Aí sabe o que eu passei a fazer? Já que as lágrimas estão todas no seu livro, eu vou chorar em cima da Bíblia. Quando eu começo a orar e chorar assim, aí eu choro e deixo pingar na Bíblia. Está lá, ó, está no seu livro lá no céu e está aqui no livro da terra também. Então, são estratégias que os intercessores e as intercessoras descobrem no coração de Deus, né? Mas deixa eu aqui na Lídia para a gente terminar. Então, Paulo tem uma visão. Paulo era um homem que orava. Paulo era um homem que tinha a visão aberta, porque ele era um homem que orava. Quem ora tem visão aberta. E ele, então, intencionava ir para um lugar, se eu não me engano, a Bitínia, mas ele teve uma visão e um homem falava, Paulo, me ajude aí, o que o homem falava com ele? Só o pastor Roland? Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Ora, o Paulo queria ir para a Ásia, numa das suas viagens missionárias. E o Espírito Santo, então, se manifesta a ele, né, através da visão de um homem, mandando que ele fosse para a Macedônia, que era na Europa, em porta de entrada da Europa. Ele não queria ir na Europa não tinha igreja. Ele queria, Paulo era crente, Paulo queria ir para onde tinha igreja. Você é crente, você quer ir para a igreja. Mas, às vezes, o Espírito nos leva a alguns lugares, porque ele quer fazer uma obra naquele lugar. E aí, quando ele... Então ele fala, então eu vou ouvir, eu vou obedecer, eu vou fazer. E ele chega na cidade de Filipos, a primeira cidade da Macedônia, pé na Europa. Senhor, o que eu vou fazer aqui nesse lugar que não tem igreja? Será que eu vou me desviar? Será que eu vou ficar fraco? Será que eu vou ficar fraca? Será que eu vou cair? Foi isso que aconteceu? Não. Foi isso que aconteceu? Não, né? Paulo chega naquela cidade. E a primeira coisa, lá em Atos 16:9, que ele faz, ele viu que tinha um lugar com um rio. Ele viu que naquele lugar que tinha aquele rio era um lugar de oração para judeus. E ele vai fazer o quê? O que você acha? Mergulhar no rio? Vocês estão muito quietinhos. Ele vai nadar lá no rio para se refrescar? O que ele faz? Qual a primeira coisa que ele faz? Ele vai orar. E quando ele chega naquele lugar para orar, encontra ali mulheres de oração. Ei, mulher, ei, guerreiras. Ele encontra mulheres de oração. Lembra que o apóstolo falou ontem? Que as mulheres estão ali na vanguarda da oração? E eles oram e ele conhece Lídia, que como Cornélio servia a Deus, mas não conhecia Cristo ainda. Mesma coisa. Vai à casa de Lídia, prega o evangelho para ela, para toda a sua família, para todos os seus amigos. Todos se convertem, começa ali o quê? Uma célula, uma igreja, a primeira igreja da Europa. Qual o bairro que você mora? Todo mundo aqui é do Jardim Esperança? Tem alguém que é de outro bairro? Amém. Fala alto, em voz alta, o nome do teu bairro aí, para você mesmo. Fala, isso, fala, profetiza. Fala o nome da tua rua. Fala o nome da tua rua. Todo mundo aí, fala o nome da tua rua. Isso, profetiza uma igreja lá. Profetiza um grupo familiar. Profetiza um GE. Profetiza algo novo começando naquele lugar, através da sua vida. Oh, glória! Paulo chega naquele lugar, pisa ali, e aquilo vira uma igreja. Oh, meu Deus, oh, Jesus, oh, Jesus. Aleluia, é isso que o Senhor tem para essa igreja, é isso que o Senhor tem preparado para esse lugar. Oh, Deus, eu vou parar por aqui por causa da nossa hora. Mas é isso, 3 endereços e o poder do Espírito Santo. Onde, em qual endereço o Espírito Santo vai te levar essa semana? Talvez é lá na tua casa mesmo que o negócio vai acontecer. Aleluia! Então eu queria que você ficasse de pé nessa hora, para nós orarmos. O Ministério do Louvor pode ficar aqui conosco,
Eu quero chamar o pastor Roland para me ajudar com essa oração. E eu queria que projetassem esse versículo que nós vamos colocar aqui agora. Esse eu quero que vocês gravem. 2 Coríntios 4:13. Porque agora nós vamos fazer declarações de fé debaixo do poder do Espírito Santo. Nós vamos fazer declarações de fé. 2 Coríntios 4:13. Vamos ler aqui. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Tem gente com fé aí? Deixa eu ver. Faz um barulho aí. Levanta a tua mão. Como está escrito, cri, por isso eu falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Eu quero que você repita comigo assim, ó. Cri, por isso eu falei. Só que tem que ser mais alto. Se você está crendo mesmo, se você está crendo, intercessor e intercessora, que as comportas do sobrenatural estão abertas sobre você, para mover, botar essa cidade de perna para o alto, você vai declarar agora com força, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, cri. Por isso eu falei. Mais uma vez. Cri. Por isso eu falei. A última agora, para estrondar essa cidade. Cri. Por isso eu falei. Ora, baixore, cantarabachore, cantarabachaia. Eu quero declarar que o eco da tua voz repercuta por todas as casas, por todas as famílias, por todos os necessitados, Senhor, agora, no nome de Jesus. Senhor, aquela casa, aquela família, aquele lugar, Senhor, aquele local de trabalho que está precisando ouvir agora a voz da tua igreja. Que esse som chegue lá naquele lugar, Senhor. Ó Deus, de uma maneira específica, cada um que está aqui presente tem pessoas a acessar, tem pessoas com quem eles querem contactar. No nome de Jesus, que seja liberada essa via, que seja liberado esse canal. Eu quero, querido, querida, que você comece a orar agora por essas pessoas que você já tem orado, que do seu coração já tem ardido e queimado, mas que você não tem conseguido êxito, não tem conseguido alcançar. Talvez alguém com quem você ainda não pregou o evangelho. Sabe, aí no teu lugar, eu quero que você comece a orar por essas pessoas. Isso, coloca o nome dele, coloca o nome dela. Coloca essa família na presença do Senhor. Porque a temporada do sobrenatural está aberta sobre nós. A temporada do sobrenatural está aberta nesse lugar. Ora, catarabachore, andalabacha. Ora por ele, ora por ela. Isso. Isso, clame. Se coloque como intercessor agora por essas vidas. Há poder do Espírito de Deus sobre você. Há poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Aquilo que você declarar vai acontecer. Aquilo que você orar vai se materializar. Ora, catarabachore, andalabachore. E eu queria que todos vocês que vieram aqui na frente, todos vocês que estão nesse salão, ficassem bem atentos nessa hora, porque nós queremos chamar uma ativação do Espírito Santo sobre a sua vida. Tudo isso que aconteceu no livro de Atos, essas experiências nesses endereços, foi debaixo de uma ação do Espírito Santo. E nós vamos chamar agora sobre a tua vida, através do Espírito Santo, o dom de profecia, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, o dom de discernimento de espírito, o dom de cura, o dom da fé. Nós vamos chamar os dons do Espírito sobre a sua vida nessa manhã. Porque você vai estar de repente numa lanchonete, do lado do desconhecido, e o Senhor vai te dar, através da palavra profética, toda a vida daquela pessoa. E vai te dar coragem para você abrir a boca e falar. E aquela pessoa vai se derramar diante do Senhor. Vai ter uma experiência com Jesus por causa da sua vida. O Senhor vai te dar palavra de sabedoria para aconselhar talvez professores, para aconselhar pessoas que você não sabe nem como falar, o teu chefe, o teu patrão, o teu pai e a tua mãe. E tu vai abrir a boca com uma palavra de conselho e vai desfazer o problema da vida daquela pessoa, porque ela vai andar debaixo da tua palavra.
uma unção como a de José, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O faraó não lembrava o sonho, mas José sabia o sonho que o faraó teve. Palavra de conhecimento. Receba nessa manhã esses dons. Receba os dons do Espírito sobre a tua vida. Palavra de sabedoria, de discernimento de Espírito. Logo depois desse episódio com Lídia, apareceu uma jovem adivinha que dizia que Paulo era um santo homem de Deus. Mas ele identificou que ela estava falando debaixo de uma ação do capeta. E ele libertou, foi usado por Deus para libertar a vida daquela jovem. Dom de discernimento de Espírito, receba. Nós vamos ativar sobre a tua vida nessa hora. Dons espirituais para você mover, agir, entrar em acesso com vidas de uma forma sobrenatural. Pai, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré e da igreja reunida, nós declaramos em nome de Jesus uma ativação profética para todos esses dons que já foram profetizados. Senhor, que venha sobre a igreja, sobre a membresia da igreja, sobre os irmãos, sobre as irmãs, um novo tempo para a glória do teu nome. Sabedoria para ganhar almas, sabedoria no pescar, sabedoria no falar, sabedoria no visitar, sabedoria em nome de Jesus de Nazaré. Querido, doce, meio Espírito Santo, nós chamamos a existência as coisas que não são, como se já fossem em nome de Jesus. Amém? Queridos, olha para cá, deixa eu falar uma coisa com você. Algum tempo atrás eu estava numa determinada cidade e um pastor pediu para me conhecer. Eu estava na casa de um determinado pastor e outro pastor pediu para me conhecer, se eu tivesse um tempo para falar com ele. Eu disse que sim, na hora do almoço, que ele pudesse ir lá naquela casa. E quando ele chegou, eu não conhecia ele, nunca tinha visto ele. Eu abracei ele e comecei a chorar. E ele começou a chorar também. E nós ficamos um tempo chorando, abraçado um com o outro. Chorando, 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 chorando. E depois sim nós fomos conversar. O que é isso, pastor? Eu sinto uma unção de compaixão no ambiente. Deus vai dar uma unção, já deu a você uma unção de compaixão. Sabe, eu quero ativar esse dom na sua vida no nome de Jesus. Compaixão pelos perdidos. Compaixão pelas perdidas. Compaixão pelo seu próximo. Compaixão por sua próxima no nome de Jesus Cristo. Pastora Carmen, você quer orar? Jesus, nossos olhos estão sendo abertos, né, de uma nova forma. Um novo mover está se descortinando sobre nós nessa manhã. Você crê nisso? Aleluia. Eu creio. Nós estamos nessa dispensação. Hoje à noite vai acontecer muita coisa aqui. Você está recebendo o dom espiritual que você pediu a Deus nessa manhã. Você vai botar a mão no enfermo, o enfermo vai ser curado. Você vai impor as mãos sobre o endemoniado será liberto. Agora pratique. Toda essa unção é para ser praticada. Então eu só queria fazer uma coisa agora. Eu queria que nós treinássemos agora. Eu queria que você pegasse um irmão com irmão aqui na frente. Liberasse uma palavra profética para ela e para ele. Sério, é sério mesmo. O Espírito Santo vai te dar. Escolhe alguém aí. Ou se ele está enfermo ou enferma, você vai orar e ele vai ser curado, ela vai ser curada. São vocês. Não fiquem esperando que só os pastores serão usados. Não, você, agora. Agora não é para você orar. De olho aberto, com ele e com ela, você vai liberar uma palavra profética para ele. Abre a tua boca, que o Senhor está te dando. Abre a tua boca. Você que está enfermo, pede oração por cura agora. Porque o Senhor está ativando esses dons na igreja. Você que está com um problema, pede um conselho. Porque a palavra de sabedoria está liberada nesse lugar. Avivamento em Jardim Esperança.
Avivamento nos grupos familiares. Avivamento já. A mesma unção de Pensacola, a mesma unção que aconteceu em Pensacola, a mesma unção que aconteceu na Rua Azusa, a mesma unção que aconteceu na Argentina, a mesma unção que aconteceu na Inglaterra, a mesma unção que aconteceu nas Ilhas Fíjis. Nós chamamos a unção do avivamento. A mesma unção na Inglaterra, nos Estados Unidos da América, a mesma unção que aconteceu na Argentina, no México. Houve um avivamento no México. Meu Deus, no país de Gales. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Pai, avivamento sobre a Europa. Levanta as mãos, levanta as mãos. Vou chamar a unção do avivamento na Europa, através do pastor Ralph, da pastora Lisa. Pastor Ralph, pastora Lisa, avivamento na Europa. Avivamento na Europa. O Brasil manda força. O Brasil manda oração. O Brasil manda oração. O Brasil manda força. A igreja de Jardim Esperança ora. Queridos, levanta as mãos. Vamos orar pelo pastor Ralph e pela pastora Lisa. Vamos orar pelos filhos. Isso. Levanta as mãos. E vamos declarar uma unção de avivamento sobre a vida do pastor Ralph e da pastora Lisa. A Europa vai ser varrida. Quando eu falar que a Europa vai ser varrida, você faz um sinal com a tua mão assim. A Europa vai ser varrida pela glória de Deus, por intermédio da Maria, do Daniel, do Ralph e da Lisa. Levanta as mãos em nome de Jesus Cristo. Pastor Ralph e pastora Lisa. A igreja no Brasil está intercedendo por vocês. Pastor Ralph e pastora Lisa, Maria, Daniel, família bendita do Senhor, recebam força, graça, unção, fogo, coragem. Nós profetizamos a Europa sendo varrida através dessa família em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós profetizamos pastor Ralph e pastora Lisa andando numa nova dimensão de fé, num outro nível, agora no nível apostólico, no nome de Jesus. Diga assim, pastor Ralph, pastora Lisa, uma nova dimensão. Vocês estão entrando em uma nova dimensão. Eu vejo se descortinando a eternidade passada, a eternidade presente e a eternidade futura. Pai, toca no coração, toca na alma, toca na mente, no psique,
no psicológico da Maria e do Daniel, no nome de Jesus. Quebra toda a cadeia e glorifica a Ti mesmo. Nós, como igreja, nessa manhã, estamos entrando na eternidade, em nome de Jesus Cristo. Eu vejo alguns de vocês fazendo ponte aérea para Portugal, para Suíça. Eu vejo alguns de vocês arrumando malas e dizendo assim: tô escalado lá, tô escalada lá, tô escalada lá. Estão me aguardando lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha o que Deus está me mostrando agora. Eu vejo alguns de vocês com mala na mão. Eu vejo pessoas com mala na mão e conversando assim: estão me aguardando lá. O que é isso? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Irmãos, isso é só um ensaio do que vai acontecer hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Isso é só um pedacinho, porque hoje à noite o apóstolo Ari falou que vai passar o bastão. Se eu fosse você, não faltava o culto mais às tarde à noite. Se eu fosse você, não faltava o culto hoje, porque ele vai passar o bastão, e eu tenho certeza que algo sobrenatural vai acontecer. Levante suas mãos mais uma vez. Senhor, nós queremos te louvar pelos feitos do Senhor neste lugar. Sabemos que o Senhor continua, Deus, ainda, Deus, durante essa tarde, hoje à noite. Ó Deus, durante essa semana, Deus, vai perdurar, ó Deus, aquilo que o Senhor falou, vai reverberar, Senhor Jesus, ó Deus, por toda a eternidade, Senhor, nos ajuda, ó Deus, a praticar, Senhor, tudo que recebemos, nos ajuda, Senhor, a manifestar tudo que temos recebido da parte do Senhor neste lugar. Desde já abençoamos, ó Deus, a vida, Deus, dos nossos irmãos, Senhor, que vieram de Padre Miguel, a vida do pastor Roland e Carmen, Senhor, e declaramos, Senhor, também o agir do Senhor hoje na ministração em Cabo Frio. Declaramos, ó Deus, sobre a nossa igreja, Senhor, ó Deus, em Cabo Frio, nossa igreja amada, declaramos o agir do Espírito Santo também, falando aos corações, incendiando, ó Deus, aquele povo, em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos, te agradecemos pela vida do pastor Júlio, Senhor, que com afinco, Senhor, com dedicação, com perseverança, Senhor, tem nos conduzido, ó Deus, ao propósito original do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Queremos te louvar, ó Deus, por cada equipe, por cada um, Senhor Jesus, que trabalhou e ainda está trabalhando, pela equipe, ó Deus, do som, da mídia, Senhor, que tem dado voz, ó Deus, nesse seminário, que tem dado, Senhor, as imagens desse seminário. Nós queremos declarar 100 vezes mais sobre a vida deles, Senhor, na livraria, Senhor, na igreja de criança, no acolhimento, ó Deus, tanta coisa, Senhor, na consolidação, tantas esferas de atuação, na cantina, Senhor, cada um, Senhor, na cozinha, Deus, na limpeza, Senhor, nós declaramos, e aqueles que eu não citei, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, amém!